Isso é das decisões mais importantes do Supremo em direito tributário. Isso aqui é uma mudança de entendimento, isso aqui cai muito em prova, já caiu. Vou lhe mostrar as questões que caíram sobre isso. Caíram em 2025 já. E agora o Supremo muda de entendimento completamente, dizendo que agora é possível uma taxa de segurança para eventos. Professor, como é isso? O Supremo em 2022 tinha declarado isso aqui inconstitucional. Tá vendo essa tabela aqui? Vou colocar essa tabela aqui de alto bom tom para você. Bom, eu levei mais de 3 horas para fazer essa decisão aqui, para mostrar essa coisa bonitinha aqui para você. Você não dá uma moral, você não se inscreve no canal, não comenta. Eu tô pensando seriamente, talvez, em não continuar nesse projeto aqui, porque realmente dá muito trabalho e talvez vocês não estejam, enfim, né, vendo os frutos, né? Ou melhor, o que é que a gente está facilitando aqui para vocês. Tem muito vídeo gratuito aqui no Estratégia. Veja nossos vídeos, comente se isso aqui está sendo útil para você. Eu preciso saber disso, de verdade. Não eu. O Estratégia precisa ver se isso continua valendo a pena. E também aproveite a nossa Semana Nacional das Carreiras Jurídicas antes que acabe a grande promoção que a gente tem aqui para você. Mas, professor, quem é você? Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Estratégia e Carreira Jurídica, também trabalho como procurador da Fazenda Nacional, faço o livro digital interativo aqui de Direito Tributário e também estou com você aqui comentando vários vídeos, vários assuntos, e esse aqui talvez é uma das decisões mais importantes do Supremo, também como a da taxa de bombeiro, que a gente comentou aqui também no canal, e eu vou colocar o link aqui para você ver. Bom, hoje nós vamos falar de uma das grandes reviravoltas, de uma das decisões mais importantes do Supremo na seara do direito tributário em 2025 e também para a tributação que envolve também o seu bolso. Isso muda completamente o entendimento do Supremo que a gente tinha sobre taxa de segurança para eventos. Ela, novamente, ela é uma reviravolta jurisprudencial, porque todo concurseiro precisa conhecer, porque isso cai muito em provas, e porque isso altera o entendimento do tema que você tinha sobre o assunto. Primeiro, vamos entender como é que isso aqui era antes. Em setembro de 2022, o Supremo julgou a ADI 2692 do Distrito Federal e disse categoricamente o seguinte: olha, é inconstitucional, não pode cobrar a taxa de segurança para eventos. O relator foi até o ministro Cássio Nunes Marques e teve uma decisão unânime nesse sentido. A lógica era muito simples. Segurança pública é um serviço geral e indivisível, devido, portanto, a todos os cidadãos, e por isso não pode ser financiado por uma taxa, que é um gênero do tributo, mas sim por impostos. O argumento central era irrefutável. Ele dizia o seguinte: imagine um show onde, enfim, né, o promotor de eventos ele não paga uma taxa. A polícia iria ou não iria ao local, né? Veja, a polícia até pode ir de maneira, enfim, ir lá preventivamente. Então a lógica era muito simples. Segurança pública é um serviço geral e indivisível, é para todos os cidadãos e isso não pode ser financiado por taxa. Por quê? Porque é uma coisa geral, é para todo mundo que está ali, isso deve ser custeado por impostos. E o argumento era irrefutável porque ele falava, pô, imagina um show onde ele tem um promotor de eventos que ele não paga essa taxa. Então quer dizer que a polícia não vai para esse local se acontecer um crime? Não, a polícia tem que ir se acontecer um crime. Mas sempre ficava essa situação inadmissível, na minha opinião, como professor, falava, cara, como é que pode? As polícias, elas estão dentro dos estádios preventivamente. Não aconteceu nada, a polícia está lá. A polícia, ela fica às vezes em eventos e alguns shows mesmo que estão acontecendo de maneira preventiva, não aconteceu nada. Isso gerava, enfim, na polícia ou no estado, a ideia de toda vez que tivesse um grande evento, realmente sempre se preocupar em colocar policiais ali, né? Veja, jogo entre Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Tem um policiamento para levar a torcida e tal. Então, e por que quando eu olhava para, sei lá, Europa, você vê que quem faz a segurança privada dos estádios de futebol são seguranças particulares e não a polícia dentro do estádio. E aí o Supremo decide isso e fala, não, mas taxa não pode cobrar. Segurança pública não pode ser custada por taxa. Então isso foi decidido em 2022. Ao mesmo tempo ficava aquele buraco de dizer, bom, beleza, mas a polícia tá lá, por que pelo menos eles não obrigam, né, que os particulares, eles custeiem esse serviço? Tá, faça um recorte. Eu vou mostrar aqui o inteiro teor do que saiu no informativo do Supremo e pela leitura do informativo na capa, isso não dá a entender não, tá? E novamente para você entender o trabalho que a gente faz aqui. Isso foi uma leitura minha de inteiro teor, lendo, relendo, cheguei no voto do ministro Alexandre de Moraes, que tá aqui o voto, falei, caramba, entendi que aí ele divergiu do Cássio aqui, e aí você começa a entender quando você vê o inteiro teor, mas pela leitura do informativo veja que ficou um parágrafozinho só falando sobre isso, que é insuficiente. Tá, professor, mas aí o que foi que chegou no Supremo e fez a mudança de entendimento? Aí chega 2025, agora, no último informativo, o Supremo vai ser provocado agora com a Lei do Paraná, nessa ADI 3717. A Lei Paranaense, que é de 92, ela criava uma taxa de segurança preventiva para vários tipos de situações, incluindo quando tinha um evento esportivo, incluindo quando tinha um evento de lazer, um show, por exemplo, com a cobrança de
ingresso. O relator, novamente, o ministro Cássio Nunes Marques, ele manteve a mesma linha de 2022. Ora, isso aqui é inconstitucional, não pode cobrar. Ele queria, portanto, dizer essa taxa não pode por causa do nosso entendimento ali. Mas aí, de certo modo, o ministro Alexandre de Moraes, ele pede vista e a grande maioria do Supremo acompanha nesse aspecto, porque essa lei tem vários aspectos, várias cobranças de taxas. Nesse aspecto aqui foi o que chamou muito a minha atenção. Quando o ministro Alexandre de Moraes ele volta com o voto, ele trouxe uma distinção um pouco mais surpreendente. Ele fez o seguinte: olha, nem todo serviço oferecido por órgãos de segurança pública é um serviço indivisível. Existe uma diferença entre policiamento ostensivo geral e operações específicas, inclusive para eventos lucrativos. E a argumentação dele nesse aspecto foi essa: olha, o precedente de 2022 ele se aplica a esse policiamento preventivo comum, mas não está necessariamente ligado a todas as atividades que os órgãos de segurança eles podem desenvolver. É uma leitura mais refinada da Constituição, vamos dizer assim. O ponto central foi esse. Quando nós temos um evento privado que cobra o ingresso, que gera um lucro, por que toda a sociedade deveria pagar pelos custos extras de segurança para esse evento em específico? A operação logística para garantir a segurança em eventos de grande porte, por exemplo, que tem uma finalidade lucrativa, ela não pode ser imputada à sociedade como um todo. Foi assim que votou o ministro Alexandre de Moraes. E aí o ministro Alexandre de Moraes, ele traz números nos seus votos, né? Ele fala sobre a final de um campeonato goiano, né? E fala, pô, teve 400 policiais trabalhando lá, teve isso aqui, o custo foi 60 mil reais disso aqui. Por que é que você, que não foi ao jogo de futebol, deveria pagar esse custeio através de impostos? Se o evento gera lucro vendendo esse ingresso, é justo que os organizadores arquem com esse custo específico, porque eles mesmos criaram. Então aqui está o ponto crucial. A decisão em tese do ministro Moraes, ele só vale para eventos que cobram ingresso. Moraes foi até muito específico sobre isso. A constitucionalidade da taxa, da cobrança de ingresso, caracteriza por uma ideia específica e divisível de uma finalidade lucrativa. De maneira geral, até que o Supremo fale ainda, eventos gratuitos, de alguma maneira, ainda continuam sendo uma responsabilidade geral do Estado, que só poderia ser custeada por imposto, mas isso não foi dito explicitamente. Só que a tese diz que quando há cobrança de ingresso, surge a possibilidade dessa taxa específica. Ou seja, o Supremo valida apenas um item da lei paraense que trata de segurança preventiva a eventos esportivos de lazer com cobrança de ingresso. Todo o resto, segurança de bancos, empresas, sistemas de alarme, continua, de certo modo, ali inconstitucional, que seria uma taxa geral. Professor, o que é que isso muda na prática? Aqui eu vou colocar 3 questões de concurso, e aí você para o vídeo, e cada uma com seu gabarito, o gabarito que foi dado pelo concurso e o gabarito que eu acho que deve ser modificado. E vou te entregar de presente essa tabela que eu fiz fantástica sobre as distinções desse julgado. Se a segurança preventiva pode ser cobrada ou não em eventos, da maneira que tá assim, o filé da muriçoca do filé da muriçoca. Eu espero que você tire um print aqui dessa tabela, acerte isso aqui em prova, que isso aqui é bem interessante. Muito cuidado, se a taxa for geral, enfim, indivisível, não pode ser cobrada, mas se for específica, pode sim. Espero que você não erre. Tô aqui contigo, agradeço por você estar aqui comigo e, por favor, não erre isso aqui em provas. Essa é a tese do Supremo e essa tese pode ser muito cobrada. Vamos lá, fica com Deus.